E aí, pessoal, ainda no estúdio dos Donos da Bola, acabou há pouco e eu vou falar sobre a polêmica informação sobre Douglas Costa trazida pelo Wagner Martins. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra, exatamente isso, R$4.000 de renda extra por mês, com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, está no link, tanto da descrição como no primeiro comentário deste vídeo. Wagner Martins, no programa Os Donos da Bola hoje, e também no seu canal do YouTube, trouxe a informação de que uma reunião do Conselho de Administração do Grêmio definiu ou deliberou pela não contratação do Grêmio, Douglas Costa não ser contratado pelo Grêmio. Exatamente isso, a informação dá conta de que fizeram uma análise em cima de um dossiê para trazer a questão das lesões, da dificuldade que o Douglas Costa tem, e entenderam através dessa reunião que não deveriam contratar o jogador pelo Grêmio. Lembrando que o presidente Romildo, logo depois do jogo contra a equipe do Palmeiras, disse que faria contratações mundiais, vazou o nome do Douglas Costa, vazou o nome do Rafael Carioca também, e na questão envolvendo o Douglas Costa, o presidente do Grêmio disse naquela ocasião que é uma contratação do ponto de vista financeiro muito difícil, mas jamais citou a questão envolvendo algum tipo de dificuldade física do Douglas Costa. Eu, particularmente, sei que alguns jogadores têm, sim, questões, sobretudo histórico, de algumas lesões, e é o caso dele, em outro jogo, em outro ambiente. Mas não vamos tirar a questão Douglas Costa-Grêmio dessa discussão. Aqui é diferente. Nós, é óbvio que podemos fazer qualquer tipo de avaliação do custo-benefício, e isso faz parte. Agora, o Grêmio entrar nessa discussão técnica em cima da figura do Douglas Costa é que surpreende. Por quê? Por que não fez isso com Everton? Everton foi contratado junto ao São Paulo com um histórico de lesões gigantesco e parece que ganha mais de 500 mil por mês. Por que não fez isso, por exemplo, com Diego Tardelli? Onde é que está? Onde é que está a coerência? Onde é que está a leitura disso? Douglas sendo contestado, Douglas que é criado aqui, que tem toda uma relação com o torcedor, que tem toda uma relação com as categorias de base do Grêmio, que representaria muito para a torcida dentro do campo e também dando resultado na área do marketing, porque é um jogador que retoma ou refaz esse bom ambiente. E aí nós vamos para o ponto específico, buscar no histórico dele, se é essa questão, tem que saber por que o Everton foi contratado. Tem que saber. Por quê? Porque é muito pior o histórico de lesões do Everton em relação ao Douglas. Ah, mas o Douglas ganha mais. Sim, mas o Douglas dá mais também. Porque também entrega fora do campo. Então é preciso entender essa questão. O Grêmio tem uma partida fundamental que vai definir a temporada. A gente tem falado sobre isso, mas me incomodou. Me incomodou muito, por quê? Porque a gente espera minimamente que o contexto do Grêmio discuta. E o torcedor do Grêmio precisa ser ouvido. Quando a gente tem claramente o torcedor do Grêmio empolgado com uma situação e a gente vê o esforço do Grêmio, ótimo, a gente vem aqui e aplaude e conta boas histórias. Agora, quando a gente tem isso, a gente tem que vem cá minimamente questionar algumas ações para que a gente chegue pelo menos numa linha de consenso. O Grêmio é crítico para uma parte e não é para outra. O complemento da informação do Vaguinha dá conta de que a esperança está mais uma vez em Renato Portaluppi. Lembrando que o Conselho de Administração teria negado também, e o presidente Romildo disse isso, a contratação do Rafinha. E foi Renato que insistiu e contratou Rafinha, assim como fez em outros casos, inclusive casos que deram muito errado, como foi o caso do Thiago Neves, o mais gritante de todos os erros dos pedidos do técnico Renato, ele que disse que teria em Thiago Neves o melhor meia do Brasil jogando em Porto Alegre. Thiago Neves foi uma grande decepção, nos custou uma fortuna quando veio, nos custou uma fortuna para sair. E isso a gente tem que cobrar, a gente tem que olhar e dizer, cara, o que tem disso aqui? Eu ainda fecho a ideia de que o Douglas Costa precisa sim passar por uma série de situações, pode até ter um contrato se jogar um número de jogos X vai receber mais, se não jogar, tá tudo bem. Se tiver um número de lesões, eu até entendo e respeito essa distância. Agora,
tirar o Douglas Costa do contexto do Grêmio hoje, não. Sobretudo com esse carimbo e essa possibilidade. Então, eu não vou aqui, obviamente, contestar as informações do Vaguinho, ele tem as informações, ele passou a notícia. Agora, eu só espero que se tenha uma reconsideração, sobretudo se tem possibilidade de trazer o Douglas Costa. Eu botei lá no início isso, logo que surgiu isso, não desistam dele. Ele merece todo o nosso abraço, toda a nossa consideração e todo o esforço para que venha fazer parte do nosso grupo. Nem que seja, como eu disse antes, por respeito ao histórico dele, ele que é formado na Escolinha, que jogou no Cristal, que jogou em Eldorado, que jogou no suplementar do Estádio Olímpico, que jogou no Estádio Olímpico, que é cria da casa, que tem, por exemplo, vale a pena a gente olhar todo esse histórico na hora de dizer, ó, vem, aqui a gente vai fazer. Ele é um jogador que tem um histórico complicado de lesões nos últimos anos, tem, mas a gente sabe que na Europa é um pouco diferente daqui, sobretudo a parte física, e isso pode ser, através de um dossiê e de um relatório mais técnico, a gente chegar à conclusão de que aqui não teria um número tão grande. A gente sabe disso. A gente sabe. Por exemplo, o Grêmio contratou o Pinares e o Churin, alegando, são jogadores que não tem problema nenhum. O Churin passa mais no DM do que jogando. E aí? Quem é que foi questionado? O Churin foi contratado há pouco tempo. O Pinares não vai para o jogo hoje por quê? Porque está tendo também dificuldade de lesão. Portanto, essas verdades definitivas, sobretudo nessa área, a gente precisa sempre questionar. Sempre questionar. Não existe regra nem verdade tão definitiva nessa área. Não existe. A gente tem que entender por quê, fazer o diagnóstico correto e a partir daí poder fazer também a crítica. Então me incomodou muito, sobretudo pela forma e quando foi feito isso. Eu espero que o Grêmio reconsidere, que o Grêmio entenda e que se tiver condição de trazer esse jogador, traga. Esse jogador é diferente de Everton, é diferente de Diego Tardelli, é diferente de Marinho, é diferente de qualquer outro. Esse tem a história aqui. Tem a sua história aqui e precisa ter consideração. Na pior das hipóteses, consideração. Eu acredito no futebol, acredito muito. Acredito na recuperação, acredito muito. Gostaria muito que ele estivesse aqui, mas eu espero sinceramente que essa informação seja um processo e que o Grêmio reconsidere isso. E a partir daí, bom, aí a gente trate de, se puder, se tiver condição, sobretudo financeira, desse jogador fazer parte do trabalho por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.